quero, em primeiro lugar, agradecer também ao Alex. Antes de ser meu pastor, ele é um grande amigo, é uma referência para mim. Agradecer por ele investir tanto em minha vida e, para ser sincero, enxergar coisas que eu não enxergo em mim mesmo. Mas, pela graça de Deus, eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês. Não sei se é uma mensagem, se é uma pregação ou se é uma palestra, mas eu creio que Deus quer falar alguma coisa com vocês hoje. Eu vou pedir perdão até antes de começar. Talvez eu seja um pouquinho ousado em algumas palavras, mas eu creio que esse tempo de frio me inspirou talvez a isso, a transmitir alguma coisa que aqueça o nosso coração novamente, porque algumas vezes eu tenho reparado
até dentro da igreja, o que é pior, a gente muito acostumado, sabe? Porque a gente conhece um pouco mais da palavra, porque a gente congrega um pouco mais, parece que perde aquela paixão, aquela vontade, aquele desejo. E hoje eu queria falar de uma pessoa que vocês conhecem, que é Jesus, mas eu queria falar de um prisma um pouco diferente. Eu queria falar de um Jesus extraordinário. Você já pensou em uma pessoa extraordinária? Você já pensou em Jesus como uma pessoa extraordinária? Jesus é extraordinário. Ele é muito mais do que a gente lê na palavra fria da Bíblia. Ele é vida. Ele é vida e uma vida que transforma vidas, que muda direções. E eu queria falar desse Jesus extraordinário para vocês. Eu vou dar uma introduçãozinha. Eu queria dar essa introdução falando do meu encontro com esse Jesus extraordinário. Eu não vou me prolongar, alguns conhecem já essa história, mas pode edificar alguns aqui. Eu encontrei Jesus numa garagem. Encontrei Jesus há 19 anos atrás. Eu tenho 19 anos, o Alex não tem. Eu tenho 19. Foi em dia 18 de julho de 2002. Eu encontrei a pessoa de Jesus numa garagem. E tudo que eu menos queria encontrar era esse tal de Jesus. Eu fui ali desesperado porque eu não queria estar ali. Fui no aniversário, que é aniversário da minha esposa, e o Rony, que entrou naquela garagem, encontrou um Jesus extraordinário. E o Rony, que saiu daquela garagem, não era o mesmo que entrou. Ele saiu diferente, porque ele teve encontro com uma pessoa. Ele não teve encontro com religião, não teve encontro com religiosidade, não tive um encontro com uma pessoa que apontou o dedo na minha cara e disse: meu, você é um lixo, você precisa ir para a igreja, senão você vai para o inferno, porque é o que a gente escuta aí, dos crentes, né? E da religião, em geral. Não estou generalizando conosco, por favor. Mas eu tive um encontro com Jesus extraordinário. Um Jesus que olhou para mim e aquela palavra veio ao meu encontro, que foi até, não por coincidência, mas o irmão Dante, que estava lá naquela garagem, né? Trazendo uma pequena mensagem, e aquilo me hipnotizou. Falei, eu preciso disso, é isso que eu preciso. Eu descobri o quanto eu era vazio, e quanto esse Jesus extraordinário tinha para encher dentro de mim tantas coisas, tantas dúvidas, tanto o que eu vivia vazio. Eu vivia vazio, mas na minha mente e no mundo eu era um cara completo. Tinha um bom trabalho, tinha uma condição boa, era um cara legal, eu não bebia, não fumava. Aos olhos do mundo eu era uma pessoa legal, até aos meus olhos. Eu me achava bem legal. Mas quando eu me encontrei com esse Jesus extraordinário, eu me senti o quanto eu era vazio. E Jesus não olhou para mim me acusando do que eu era, do que eu fiz, do que eu tinha dito, da minha maneira de viver. Ele olhou para mim com graça, misericórdia, com amor, e me disse: vem. Ele me disse: vem. Então, qual foi a minha reação? Foi me apaixonar. Eu me apaixonei por um Jesus extraordinário. Tanto que foi numa quarta-feira, aí eu abordei o Dante e falei: meu, olha como eu abordei ele. Falei: desculpa aí te abordar assim, mas onde você faz essa coisa que você fez aí? Essa coisa, né? Eu estudo Bíblia. Você faz em algum lugar essa coisa? Ele falou: a gente tem lá na aclimação. Eu falei: eu posso ir? Nem sabia onde era a aclimação, gente. Eu falei: eu posso ir? Ele falou: não, sim, seria um prazer. Aí comecei a vir num pequeno grupo, na aclimação que ele tinha. No sábado vim aqui no grupo de jovens. No domingo eu vim no culto, porque Jesus é muito extraordinário. Não era suficiente um pouco só. Mas o que me entristece, e por isso agora eu vou trazer, está na introdução ainda, tá? Eu vou trazer o porquê dessa palavra que a gente vai ouvir hoje. Porque eu me senti tão vazio, sabe? Me senti tão vazio e senti que eu tinha que me apresentar vazio perante esse Jesus extraordinário, para que ele pudesse me completar, para que eu pudesse me encher dele. E enchendo dele, eu pudesse ser luz para as pessoas. As pessoas pudessem ver em mim uma transformação que não é natural. Porque Jesus é extraordinário. Ele é um Deus sobrenatural. Porque para viver uma vida natural, meu irmão, a gente vai viver aí fora. Vive uma vida natural, como todo mundo vive. Jesus é extraordinário. Ele veio me oferecer uma vida extraordinária. Amém?
Você crê nisso? Então fala, Jesus extraordinário. Se você ama esse Jesus mesmo, Jesus extraordinário. Não tenha medo de falar isso. Não tenha receio. Ele morreu na cruz por você porque Ele é extraordinário. Porque você é muito importante para Ele. Você vale muito para Ele. Não é qualquer coisa, isso é extraordinário. Então, eu ao sentir isso, eu comecei a caminhar, estudar, meditar, olhar para Jesus, não olhar para as pessoas, não olhar para a igreja. Eu queria muito saber dele, Até um testemunho meu aqui na igreja, num acampamento que nós fizemos, foi meio nesse sentido, sabe? Me perguntaram o que eu estava fazendo aqui. Eu fui porque eu estou indo porque eu conheci um Jesus extraordinário. Eu quero saber, eu quero conhecer Ele. Se conhecer Ele, não vou ser amigo de vocês, tudo bem. Mas eu quero conhecer Ele. Agora, se conhecendo Ele eu vou ser amigo de vocês, melhor ainda. Então, o meu foco era esse Jesus extraordinário. E esse tem que ser o seu foco. Isso tem que aquecer o meu coração, sabe? Isso tem que acender uma chama em mim todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque cada dia que você acorda, esse Jesus extraordinário está te dando a oportunidade de você se esvaziar para Ele encher de novo você. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos para a palavra. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Mas Rony, Jesus extraordinário, 2 Reis, Antigo Testamento, então. Pelo que eu aprendi nesses 19 anos, a palavra, que é o verbo, é desde a eternidade. Então a Bíblia é Jesus Cristo, meu irmão. A Bíblia inteira é Jesus Cristo. Esse Jesus extraordinário já é antes da fundação do mundo. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos lá? Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos, para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de lhe fazer? Dizei-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Preste atenção nessa frase. Tua serva não tem nada, ela é vazia. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Vazias, não poucas, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei com o resto. Irmãos, eu quero fazer uma analogia sobre as bacias, as vasilhas, e sobre o azeite, e sobre o meu testemunho, e sobre o testemunho de vocês. O que acontece? Aquela mulher tinha um problema, e ela foi, eu vou abrir um parênteses aqui sobre o profeta Eliseu. Quem leu as escrituras e sabe que o profeta Eliseu, ele é um profeta que eu sou meio fã dele. Ele precedeu o profeta Elias, e ele era um cara inconformado. Ele sabia que tinha um Deus, um Jesus extraordinário, e ele sempre queria mais. Tanto que ele chegou ao ponto de chegar para Elias e falar: tudo bem, eu vou ser o seu sucessor, mas eu quero dobrar da porção do que você tem. Eu quero muito mais desse Jesus. Eu quero muito mais desse Deus, porque Ele pode dar muito mais, e eu sei disso. Abusado esse tal de Eliseu. Mas eu creio que esse Jesus extraordinário, Ele pode dar muito mais para você, muito mais para mim. O problema é que, às vezes, eu creio que eu não preciso mais apresentar nenhuma vasilha vazia para Ele,
Porque eu já estou tão acostumado, afinal de contas são 19 anos aí de estudos, conseguimos fazer um pequeno grupo, a gente congrega, eu sou até amigo do pastor, para que isso? Então eu já estou completo, estou pleno. Isso acaba por esfriar, sabe? Acaba por esfriar. Você esfria a sua relação com esse Jesus extraordinário. Ele não passa mais a ser uma pessoa extraordinária. Ele é uma pessoa. E não é assim que tem que ser. Eu creio que não. Você crê nisso? Você crê que Ele pode te dar muito mais do que você tem, do que você imagina? Você crê que às vezes seu coração está um pouco frio? Que você não está apresentando essas vasilhas vazias? Você crê nisso? Se não crê, passa a crer nisso, passa a fazer disso uma rotina em sua vida. Então o que acontece? Através dessas vasilhas, o profeta Eliseu falou, pegue as vasilhas e não poucas. Então vamos pôr que essas vasilhas eram a fé que ela carregava, de que aquilo ia dar certo. Ela não sabia se ia dar certo, falou, ele está falando, ele é um homem de Deus, eu fui buscar na palavra de Deus, porque no Antigo Testamento o Espírito estava sobre os profetas, e os profetas falavam sobre o que é a palavra de Deus. Então ela sabia, ela foi no lugar certo, foi no endereço certo, foi saber no lugar certo. Agora, ela tinha o endereço certo, sabia que Deus era um Deus extraordinário e que podia fazer grandes coisas. Só que aí partia de quem? O entregar as vasilhas. Partia dela. O quanto de vasilha vazia ela levasse, era o quanto de Deus ela ia receber. Eu não estou falando aqui sobre teologia da prosperidade, tá? Eu quero que vocês entendam, você entrega a Deus o seu problema, a sua doença, Ele pode te dar a cura, ou não pode? Deus não é um Deus que pode te curar? Ele é um Deus que pode resolver qualquer coisa? Sim, mas e se Ele não resolver, Ele não é Deus? Ele sempre vai ser Deus, só que essa vasilha cheia, o óleo é o Espírito Santo, o azeite. Você está tão cheio disso, mas tão pleno disso, que independente da resposta, você está satisfeito. Aí você pega essa bacia e põe de lado, vamos para a próxima. Vem para a próxima, qual é o seu próximo? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso na palavra. Ah, mas agora eu estou com um problema com a minha esposa. Vai lá, põe. Jesus, o Espírito Santo vai encher, e vai te dar a resposta. Ela pode ser boa, pode ser ruim. Pode estar lá na resposta que você é um lixo de homem mesmo, não vai dar certo esse casamento, vamos parar por aí. Mas você está tão pleno, tão cheio, que você fala, é isso aí, é o que Deus quer na minha vida, e glória a Deus por isso. Por isso que a gente vê alguns cristãos, algumas pessoas que dizem que crê no Jesus extraordinário, que vive carrancudo e triste. Por quê? Porque não está satisfeito com a resposta que veio na sua bacia. Por quê? Porque não é o que você quer. Você quer que aquilo se encha do que você quer, não do que o Espírito vai transbordar em você. Amém? Então, assim, a pergunta é, por que a gente está tão frio? Por que parou? Parou? Não tem mais bacia? Não tem mais vasilha? Vazia? Você está pleno já? De você mesmo, é isso? Esse Jesus extraordinário foi só até o ponto que deixou você numa situação cômoda? Não tem, como é que está o seu casamento, seu namoro, seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho? Como está? Está tudo pleno e tudo cheio? Irmão, se você é essa pessoa, eu vou falar que você é extraordinário, Jesus não é não. Você é extraordinário. Você não tem nada vazio para Ele preencher, nada. Isso é triste, é lamentável, porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e está aí disponível, o que você tem feito com essas vasilhas? O que você tem feito com essas vasilhas, irmão? Sério, a intenção é que essa mensagem, não é que eu quero lacrar nada, quem sou eu? Eu não sou um pregador, eu não sei o que o Alex vê quando me chama aqui, mas eu creio que isso tem que incendiar o nosso coração, tem que aquecer o nosso coração. Falar, esse Jesus extraordinário, Ele não está olhando para quem eu fui ou para quem eu sou, Ele está me dando a chance de eu me apresentar vazio perante a Ele, para que Ele se enche e transborde dentro de mim, amém? Então para de achar que já está tudo completo, porque nunca vai estar. São todos os dias, cada dia um, no outro dia outro, no dia outro, e assim até o final dos seus dias, amém? E é assim. E quando que é o suficiente?
quando que é o suficiente? É até onde a tua fé te levar. Até o quanto de vasilhas aquela família trouxer para dentro da casa. Para ela foi o suficiente. Porque livrou os filhos e pagou as dívidas. Tá bom? Tá bom para você? Até onde você chegou? Até como você está? Não, porque agora eu sou um grande pastor, eu sou pastor da Igreja Batista Paulistana, tá ótimo. Eu não vejo isso no meu pastor, no meu amigo. Eu vejo um cara que se cobra, que se esvazia, e todo dia ele se enche da palavra de Deus, de oração e de busca. Isso me inspira a acender isso dentro de mim. Esse frio não vai me esfriar, porque esse Jesus extraordinário, ele habita dentro de mim. O próprio Deus habita dentro de mim. Você sabe o que é isso? Você parou para pensar nisso? O próprio Deus habita dentro de mim. E eu vivo uma vida mais ou menos. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu participo da ceia, eu não levo em conta que Jesus me chamou para cear sentado ao lado dele. Eu não estou na porta de pé, não. Eu fui convidado por esse Jesus extraordinário, que se importou comigo, que se importa comigo, e quer que eu me apresente vazio diante dele, independente de quem eu sou, e levo uma vida medíocre, dizendo que tenho fé, que creio nele, e que, afinal de contas, já me apresentou tantas coisas, eu estou suficiente. As misericórdias não fazem tanto sentido. Como assim, irmão? Como assim? A obra é do Senhor, sempre vai ser, nunca vai ser sua, a obra sempre vai ser dele, mas sempre vai ser a partir da minha fé. Eu tenho que dar um passo, em direção a isso. Esse Jesus extraordinário, ele apresenta a solução. Qual é a solução? O Espírito Santo. Você está pleno do Espírito Santo, independente da resposta que você vai receber. Mas eu tenho que dar esse passo. Eu tenho que me apresentar a Ele, sabe? Para sentir essa paz que excede todo entendimento, eu tenho que me apresentar a Ele, eu tenho que dar um passo. Por quê? A misericórdia está aí, para mim e para você. O perdão está aí, para mim e para você. E como a gente se move em direção a isso? Eu não estou falando isso para não crente, não. Eu estou falando para não crente, para quem diz que quem diz que tem religião, que tem fé. É para cada um de vocês e para mim, irmão. Que isso possa aquecer o nosso coração, desse Jesus extraordinário. A obra é do Senhor, a partir da minha fé. Eu não posso jogar para Deus a parte que me cabe. Não posso. O que me cabe é me apresentar a Ele vazio, todos os dias. Senhor, me enche com o seu Espírito. Me dá entendimento, me dá discernimento. Eu não estou dando conta. Eu não estou entendendo. Mas o Senhor é um Deus sobrenatural. O Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor está comigo todos os dias. O Senhor prometeu. O Senhor habita em mim. Por favor, me enche com o teu Espírito. Amém? Me dá entendimento. Agora nós vamos caminhar alguns versículos, se vocês puderem acompanhar. O que esse Jesus extraordinário, quando você se apresenta a Ele, quais são algumas das coisas que Ele pode fazer? Primeiro, abrir sua visão, você vai enxergar melhor as coisas. Lucas 18, 41 e 42, fala sobre um cego de Jericó. O cego abordou Jesus disse assim: o que queres que eu faça? Está vendo aí disponível? O que você quer que eu faça? O que você está me apresentando? Cadê a sua vasilha? Tem vasilha aí? Tá bom. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Está tudo escuro, está confuso, não faz sentido. Não entenda o que eu estou querendo dizer aqui, não é o cego literal, o cego espiritual. Eu entrei numa garagem e eu estava cego, eu saí enxergando. Eu estava numa garagem e eu achava que eu estava vendo tudo, e eu não estava vendo nada. Aí Jesus me perguntou: o que você quer que eu faça? Está aí. Você está aqui, você está vazio, já te expliquei que você está vazio, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Você trouxe uma vasilha vazia perante a Ele, o Espírito Santo superabundou em você, e você se tornou a ver, a tua fé. Parou por aí? Não. Lucas 17, um pouquinho para trás.
fala dos 10 leprosos. Aqui daria uma pregação, temos 2 pastores aqui, incrível, porque foram 10 leprosos lá pedir para Jesus apresentar as suas vasilhas, 10 leprosos. Só que aconteceu 9, viraram as costas e foram embora. Tá super bom, consegui o que eu queria. Lembra que eu falei? Não, já estou indo na igreja um tempão, já estou super abundando, estou voando. Se Jesus precisar de um substituto, eu estou aí. Deixa comigo, estou aquecendo aqui. Só um voltou. E esse que voltou, lá no versículo 19, disse assim, ó, Jesus respondeu para ele, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te... Mas qual a diferença dele para aqueles 9? Agora eu pergunto para vocês, qual a diferença dele para aqueles 9? Porque ele, como Eliseu, como muitos homens de Deus que me inspiram, ele não estava satisfeito só com aquilo, só em ser curado da lepra, ou da doença, ou do que molestava ele queria mais. Falou assim, eu voltei ao Senhor para apresentar outras vasilhas, eu tenho mais. Então, ele curou das suas dores. Outra, dor e sofrimento agora, Lucas 8. A mulher do fluxo de sangue, essa é famosa. Mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, ela era uma mulher que tinha uma condição boa, porque a Bíblia diz isso, que ela gastou tudo que tinha e não conseguia se curar. Ela soube de que Jesus estava passando ali, ela foi e tocou as vestes de Jesus. Ela tocou em algo que estava tocando em Jesus. Olha que tremendo isso. Ela não tocou em Jesus, na mão de Jesus, na cabeça de Jesus, ela tocou em algo que estava tocando em Jesus. E ela foi curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mais uma vasilha de dor, de sofrimento. E agora aquela vasilha de quando você tem pedidos, você tem dúvidas, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Também tem. Diz lá em Lucas 7, sobre o servo do centurião. O centurião era um homem temente, um homem bom, e ele tinha um servo que estava muito doente, só que ele não se achava digno de se achegar a Jesus. Ele não se achava digno. Irmão, nenhum de nós é digno, nenhum de nós. Quem fez esse acesso livre foi esse Jesus extraordinário. Quem liberou esse acesso foi Ele. Porque hoje, você está aqui congregando não sei quanto tempo, você conhece muito da palavra de Deus e ora muito, você não é digno. Ninguém é digno, se não for em nome de Jesus. Por que as igrejas oram até hoje em nome de Jesus? Porque ninguém é digno. Então, Deus, vamos aqui tomar um café, vamos conversar? Não. O acesso foi dado em nome de Jesus extraordinário. Esse Jesus extraordinário, que você teve um encontro num dia e que talvez esteja um pouco frio, como o dia de hoje. Espero que não mais. Então, esse centurião mandou as pessoas e Jesus respondeu assim, no versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, você está vendo a necessidade da fé, junto com aquilo que você tem como convicção, que você é vazio, e que Jesus pode preencher isso dentro de você. A fé tem que ser acompanhada, ela tem que vir acompanhada, para você se apresentar todos os dias, cada dia uma vasilha, para que Ele te preencha com a sua misericórdia, graça e amor. Então é a necessidade da fé, que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Peça com fé, apresente esse seu problema, essa situação da sua vida, ou as dúvidas, as dores, com fé, que a resposta vai vir. É a resposta que você deseja? Não sei se é que você deseja, mas é que vai te aproximar mais dele. Amém? Porque você está pleno do que do Espírito Santo. Você já tem o que precisa. O resto é bônus.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas, são demais coisas. Até que ponto a nossa fé está desse jeito? Que as demais coisas são demais coisas. Que está cheio aqui já, as demais coisas são demais coisas. Ah, mas deu errado, são demais coisas. Poxa, mas não é isso que eu queria, são demais coisas. Porque eu estou apresentando ao Jesus extraordinário, que está me preenchendo de tudo que eu preciso. Amém? Vocês estão aqui comigo, gente, ainda? Desculpa. Então é assim, a pergunta que fica para o final. Como está a sua botija? O Espírito Santo, tem azeite aí dentro? Como está a sua botija? Essa é a pergunta que fica. Como está o agir do Espírito dentro de você? Se você crê que esse Jesus extraordinário, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, é uma vida que caminha acima das situações. Como está sua botija? Sua vida de oração, de entrega, de louvor, de adoração, o que te agrada, o que te preenche? O que te preenche é a palavra de Deus, os louvores, a adoração, a comunhão com os irmãos, a intimidade dele, do Jesus extraordinário. O quê? O quê? Para que esse Espírito Santo, sabe? A gente está estudando João, estamos no capítulo 4, que é a mulher samaritana, né? E muito a ver com isso, Jesus diz para ela assim, falou, se soubesse quem está pedindo para você água, eu te daria uma água que ia fluir dentro de você, você nunca mais ia ter sede. O que é nunca mais ter sede? Que nada mais ia fazer diferença para ela, sabe? Você ia estar tão plena, que você fala, não deu certo? É o meu Deus agindo, esse Jesus extraordinário que cuida de mim, ele está agindo, acabou. Nada mais faz diferença. Então, como está a sua botija, o Espírito Santo? Ela está vazia, está com um pouquinho, está meio tanque, acendeu a reserva? Como é que está? Quantos vasos você tem para serem preenchidos? Você tem vaso para ser preenchido? Tem ou não? Vocês estão aqui? Cadê? Você tem? Irmão, misericórdia. Não falei bem não, hein? Todos nós temos, muitos, todos os dias, toda hora. É muita misericórdia, viu? Para aguentar a gente, fala a verdade. Cada um de vocês ali, tem isso aqui, é chato, né? Então, mas o amor dele transborda, ele fala, não, pode vir mesmo, que é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Vasos para serem preenchidos. O que eu queria despertar, bem para o final agora, eu prometo, tem mais 2 minutos, pastor, é assim, que essa mensagem, esse Jesus extraordinário, ardesse nos nossos corações, sabe? Que a gente nunca se esquecesse disso. Que ardesse no meu e no seu coração, a ponto de, quando a gente entregar essa vasilha, falar, ela vai ser preenchida com o melhor para mim, independente da circunstância. Porque é um Jesus extraordinário. Um Jesus que se entregou por mim mesmo, eu não valendo nada, eu sendo um lixo de ser humano. Ele falou para mim, mas eu te amo, vá e não peques mais. Então isso aí tem que incendiar o meu coração. Quando eu ouvi a sua palavra, eu ouvi uma palavra simples como essa, sem nenhum dado teológico, nada, mas que queime no meu coração como o próprio Jesus te dizendo, eu sou o seu Jesus extraordinário. Eu quero preencher cada parte do seu corpo e do seu ser. Eu quero preencher tudo, eu quero ser pleno em você, para você não sentir falta de mais nada. Nenhuma circunstância vai te afastar de mim. Então, como aconteceu com aqueles discípulos de Jesus, quando em Jerusalém aconteceu tudo aquilo, Jesus foi entregue, foi morto, os discípulos e agora? Ficaram perdidos, falaram, e agora? O que a gente vai fazer? A certeza deles era que Jesus ia reinar ali, eles iam dizimar todos os povos, eles iam voar, né? Então, não aconteceu isso. Era muito maior que isso. Aquilo esvaziou muitos deles. Irmão, pensa eu e você naquela situação. Sendo discípulos de Jesus, seguindo, íntimo dele, vendo tudo que ele fazia e de repente, acabou. Você fala, e agora? Estou vendido. Voltei para a mesma vida, vi de Pedro, né? Voltou para pescar, falou, casa caiu, vou voltar para o meu emprego.
Voltou, aquilo não ardia mais. Não ardia mais. E hoje a gente tem a palavra, depois de tudo isso, isso não está ardendo. Aí alguns deles, a caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 21, diz assim: depois que Jesus caminhou com eles, e não se mostrou a eles como Jesus, mas caminhando com eles, dizendo, ó, eu estou com vocês, eu estou com vocês. E falava, lá desde o começo das Escrituras, que precisava que Jesus passasse por isso, que ele precisava padecer e morrer por nós. Aí ele respondeu, quando Jesus sumiu, quando ele partiu o pão, um deles falou assim: porventura não nos ardia o coração? Olha que palavra, irmão. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. A palavra, o Jesus extraordinário. A sua palavra tem que arder no meu e no seu coração. Ela tem que fluir dentro de você, sabe? Para as pessoas olharem para você e falar, meu, e que esse cara é louco, né? Que zica é essa que está na vida desse cara e ele... Por quê? Porque a palavra desse Jesus extraordinário, ela preenche cada átomo, cada partícula, cada o que você achar melhor de dentro do seu ser. Esse é o nosso Jesus extraordinário. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem se apresentado a nós como um Deus extraordinário, Pai. Agradeço, Pai, por Tua graça, misericórdia, por ter morrido por mim na cruz, para dar um sentido à minha vida, Pai. Agradeço, Pai, pelo encontro que o Senhor permitiu que cada um de nós tivéssemos contigo, Pai. Agradeço, Pai, porque ao apresentar a minha vida vazia perante ao Senhor, Pai, o Senhor encontrou um ambiente perfeito para o Senhor abundar dentro de mim, Pai, e superabundar e crescer e fluir, Pai, e usar a minha vida, Pai. Peço, Senhor, que essa palavra venha de encontro a todo anseio, toda dúvida, toda dificuldade de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Conhece o tamanho da fé de cada um, Pai. Peço que essa palavra inspire a nós, como filhos de Deus, a apresentar-nos a cada dia como um vaso vazio, Pai, esperando estar preenchido do Seu Santo Espírito. Te agradeço e peço pela continuidade desse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver.